Olá, sou Lúcia Schermon, doutoranda do Programa de Pós-Graduação de História da Unesp de Franca, sob orientação da professora doutora Valéria Guimarães, membro do Media Cult, grupo de estudo da História da Cultura Midiática da Unesp. Essa apresentação é um recorte da análise dos mediadores da revista que é meu objeto de estudo no doutorado em andamento, a revista Onde Vamos, publicada entre os anos de 1943 a 1977 na cidade do Rio de Janeiro. Farei uma apresentação dos primeiros diretores e do redator-chefe da revista. Acredito que esses sejam importantes mediadores entre a comunidade judaica brasileira e a comunidade brasileira mais ampla. Será realizado também uma análise da Agência Judaica Telegráfica, uma agência internacional de informações e suas relações com os mediadores da revista. Divido a revista em 3 fases, bastante centrada na atuação de um dos mediadores que será abordado nessa apresentação. A primeira fase, de busca pela consolidação, que vai de 1943 a 52, e corresponde ao início da publicação destinada à comunidade judaica, e até quando o Aaron Neumann assume formalmente o cargo de redator-chefe. Segunda fase é o período de maior prestígio e influência da revista, que vai de 1952 a 1973, que corresponde quando o Aaron Neumann assume o cargo de redator-chefe, até o falecimento dele, né? O terceiro período é a fase final, que vai de 1973 a 1977, é justamente o falecimento do redator-chefe, Aaron Neumann, e quando a revista deixa de existir, né, deixa de ser publicada. A revista Onde Vamos surgiu em 1941, desvinculada de qualquer comunidade, como um suplemento de turismo. No mesmo ano, um despacho do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, proibiu a edição de jornais e revistas em língua estrangeira no país, e o governo não concede alvará de licença nem para periódicos em português, com a intenção de impedir a publicação de novos impressos. Em 1943, Sabbatai Karakuchansky, argentino, teve uma intensa atuação na imprensa Yiddish carioca. Ele foi redator do Dos Yiddish Wochenblatt, redator adjunto do Brazilian Yiddish Press. Ele foi redator de sessões, articulista e financiador do Yiddish Volkszeitung. Ele foi membro ativo do movimento sionista revisionista no Brasil. Esse movimento ele foi fundado em Israel por Vladimir Jabotinsky, que se retirou da Organização Sionista Mundial na década de 20, pois acreditava que apenas pela força e não pela negociação o Estado judeu se tornaria a realidade. Tal corrente era uma das principais oposições ao sionismo trabalhista e ao sionismo socialista. Isidoro Weissmann era advogado e que, além de proprietário, foi representante da sucursal São Paulo da revista no ano de 1944, de março a maio, né? O Ladislau Vinhais, ele é advogado, jornalista, foi escrivão, funcionário do Ministério da Justiça e era brasileiro nato, né? Na política, ele participou da criação da Aliança Social Democrata como partido e foi candidato a deputado federal pelo Partido Agrário Nacional. Em 1945, não foi eleito, né? Como jornalista, ele trabalhou no Correio da Noite, no Diário Carioca, no Imparcial e na agência Havas. Os 3 compraram a revista Onde Vamos e a transformaram numa revista direcionada à comunidade judaica. A aquisição do periódico se deu dessa forma para contornar as restrições do governo brasileiro em considerar alvarás para novas publicações e pela desconfiança do governo com os jornais das comunidades imigrantes. No contrato estava o nome do Isidoro Weissmann, do Ladislau, mas quem era proprietária era a esposa do Sabbatai Karakuchansky, era Bela Karakuchansky, mas quem atuava na revista de uma maneira expressiva era o Sabbatai, né? Dessa forma, só constava o nome do Ladislau Vinhais como diretor da revista. No entanto, pouco mais de um ano de existência, surge um novo diretor, o Leão Padilha, que permanece no cargo por 29 anos, né?
O José Leão Padilha, ele era advogado e jornalista. Ele ocupou cargos de importância em vários jornais cariocas. Ele teve um forte vínculo com o político carioca Antônio de Pádua Chagas Freitas, ocupou o cargo de diretor da empresa desse político, que era proprietário, entre outros, dos veículos de informação A Notícia e O Dia. José Padilha foi concomitantemente diretor da Onde Vamos e secretário de redação de A Notícia e depois O Dia. Segundo Ronald Fuchs, que foi o último diretor da revista, ele foi diretor da revista de 1974 a 77, ele nos relata que a aproximação do Padilha com a comunidade judaica se deve ao seu trabalho de advogado, né, auxiliando nos processos de naturalização de estrangeiros. Dessa forma, podemos observar a construção e criação dessa rede local baseada num cruzamento de interesses legais, comerciais e afetivos, com o advogado envolvido nos processos de naturalização dos imigrantes, seu vínculo com empresas jornalísticas que se articulavam e se fortaleciam mutuamente, e que tinham também vínculos profundos com a política, pois eram veículos de divulgação do político carioca Chagas Freitas. Padilha foi membro atuante do Comitê Cristão Brasileiro Pró-Palestina, que foi criado em 1946. O comitê apoiava a criação de um Estado judeu na Palestina. É somente em 52 que consta o nome de Aaron Neumann como redator-chefe, juntamente com o nome do diretor Leão Padilha. Essa foi uma parceria de sucesso que durou 21 anos e só terminou com o falecimento do Neumann em 73. O Aaron Neumann, ele nasceu em Kempen, uma cidade pequena no norte da Alemanha. Ele era de uma família ortodoxa vinculada ao movimento Agudá Israel, que combatia o sionismo e o judaísmo reformista. Neumann mudou-se para o Chile aos 13 anos e, com 23 anos, veio para o Brasil, estabelecendo-se no Rio de Janeiro. Ele tornou-se sionista já adulto e foi ativista dos sionistas gerais, né? O sionismo geral surgiu também na década de 20 e identificava com as crenças europeias liberais e da classe média calcada na propriedade privada e no capitalismo, sendo assim também opositor ao sionismo trabalhista e o sionismo socialista. Neumann foi ativista de várias instituições judaicas. Fundou o Lar da Criança Israelita em 1937. Essa instituição está em atividade até os dias de hoje. Trabalhou na Hillel, Sociedade Beneficente Israelita do Amparo aos Imigrantes, onde, segundo um relato autobiográfico publicado na edição de 27 de nove de 1962 e republicado após a sua morte em 1/2 de 1973, na revista, né, sentiu forte ímpeto de se tornar jornalista e denunciar as irregularidades das lideranças comunitárias. Apesar de estar consolidada na produção da historiografia sobre a imprensa judaica no Brasil, a ideia de que Aaron Neumann foi um dos fundadores da revista, essa afirmação foi uma construção difundida após a sua morte. Encontramos uma nota na edição de 19/8 de 1943 sobre o novo colaborador Aaron Neumann, 5 meses depois do surgimento da revista. No relato autobiográfico, Neumann deixa claro que se associou à revista quando essa já existia. No entanto, a primeira edição do ano de 1974 consta como fundador da revista e assim permanece até 1977, quando a revista deixa de ser publicada, né? Aaron Neumann é dono de uma personalidade intempestiva. Ao longo de sua trajetória, teve mais inimigos do que amigos e foi o provável motivo da maioria dos afastamentos da revista. Rompeu de forma radical com quase todas as instituições que atuou, fazendo fortes denúncias públicas, como é o caso da Hillel, o que faz ainda mais relevante sua longa permanência na revista, onde criticava e acusava publicamente todos que fossem opostos aos seus valores e opiniões. Mas publicava as vozes oponentes e abriu o debate nas páginas da revista. Ele não foi o fundador, mas teve grande protagonismo e deixou sua marca, né?
Em função dessa tendência de não harmonizar com as lideranças comunitárias judaicas locais, nacionais e internacionais, na edição de 24 de 8 de 1950, acrescentou o título da revista, o subtítulo em português e hebraico na capa, Semanário Judaico Independente do Brasil. Uma das principais fontes de informações internacionais sobre a comunidade judaica era a JTA, a Jewish Telegraph Agency. Foi fundada no final da Primeira Guerra Mundial por Jacob Landau, um jornalista de 25 anos, que criou primeiramente o Jewish Correspondence Bureau, na cidade de Haia, para informar as comunidades judaicas do mundo sobre o destino dos judeus, especialmente das frentes de guerra europeia. Em 1919, a JTA se muda para Londres, já com o nome atual. Em 1922, a JTA se muda novamente, sai de Londres e vai para Nova York. De ambos os lados do Atlântico, correspondentes da JTA continuaram a relatar eventos cruciais que afetam a comunidade judaica e o cenário político global, incluindo o antissemitismo na Europa, na América, a imigração para a Palestina e a crescente ameaça do nazismo. Por volta de 1925, mais de 400 jornais judaicos e não judaicos inscreveram-se na JTA. De 1949 a 1960, a JTA foi apoiada em grande parte pelo Conselho das Federações Judaicas. Após um acordo com a Agência Judaica, em 1960, a JTA fez uma transição para uma agência de notícias, transferindo a propriedade para uma fundação sem fins lucrativos. A JTA ela não assume publicamente nenhuma linha política ou corrente política ou sionista específica. Sobre a JTA e a sua atuação no Brasil, Aaron Neumann informou no relato autobiográfico publicado na revista que, quando entrou na Onde Vamos, a JTA estava proibida de atuar no Brasil. E, segundo grandes esforços da sua parte, conseguiu, depois de 1 ano e meio, que fosse permitido difundir seu conteúdo legalmente para a imprensa brasileira. Mais uma vez, podemos encontrar esse grupo se articulando e promovendo a circulação das informações de seu interesse. A hipótese é que, durante o Estado Novo, a JTA estava proibida no Brasil, mas, com o final da Segunda Guerra e o Estado Novo, houve um esforço para a difusão de suas notícias no país, né? Neumann e Padilha foram os prováveis promotores de sua viabilização, pois nessa época ambos já estavam vinculados à revista e a atuação de Padilha como advogado pode ter facilitado os trâmites legais para permitir a ação da JTA em solo nacional. No relato autobiográfico publicado na revista, Aaron Neumann nos informa que, de acordo com seu modus operandi, que posteriormente descobriu que a JTA também estava vinculada aos interesses dos poderosos corruptos da comunidade judaica internacional. Cita de forma negativa o Congresso Mundial Judaico, instituição que foi fundada em Genebra, na Suíça, em 1936 e era uma federação internacional de comunidades e organizações judaicas. Tinha como principal objetivo atuar como um braço diplomático do povo judeu. Muito provavelmente, o Congresso Mundial Judaico, por vezes, conflitava com as posturas dos movimentos sionistas defendidos pela revista, que era o revisionismo sionista e os sionistas gerais, que eram oposição ao sionismo trabalhista, né? O sionismo trabalhista, ele fundou em 1930 o MAPAI, que é um partido social-democrata que propunha uma ampla gama de reformas progressistas que foram instituídas, o estabelecimento de um estado de bem-estar, proporcionando renda mínima, segurança e acesso gratuito ou quase gratuito a subsídios para moradia, serviços de saúde e sociais. Nos primeiros 30 anos do Estado de Israel, a corrente política do sionismo trabalhista foi hegemônica. Isso só mudou a partir de 1977. Né? Aaron Neumann era um homem que defendia pública e enfaticamente suas opiniões e tinha o hábito de abrir o debate de forma pública, por vezes dando espaço aos adversários, criando grande polêmica em torno da revista e ampliando a difusão das suas ideias.
Dessa forma, a revista Onde Vamos proporciona ao pesquisador uma rica fonte de análise das questões, funções, redes e mediadores nacionais e internacionais daquele período, né? Assim eu encerro a minha apresentação e convido a todos a conhecerem os projetos e acompanharem as atividades dos grupos de estudo Mídia Cult e Transfopress Brasil por meio das redes sociais.